Olá, vamos dar continuidade agora, dando início ao catolicismo romano. Sabemos que já abordamos algumas aulas sobre seitas e heresias, agora vamos navegar sobre o catolicismo de maneira mais respaldada. A igreja antes e depois do século IV. Muitos estudiosos acreditam que o Vaticano, aliás, não consideram o Vaticano como igreja, mas sim um organismo político e religioso que, arrogando certas prerrogativas, se interpõe entre Deus e os católicos, conservando sob sujeição. Certos teólogos veem no Vaticano o espírito do Império Romano, com roupagem do cristianismo. Em sucessivos concílios, depois do século IV, os papas sancionaram muitos dogmas desconhecidos pelos cristãos dos primeiros 500 anos e estranhos ao Novo Testamento. A igreja primitiva desconhecia até então a transubstanciação, o purgatório, o celibato, a infabilidade papal, o culto a Maria, a veneração de imagens, o uso da água benta, velas e muitos outros ensinos. Viveram nos 4 primeiros séculos milhões de cristãos, entre eles homens veneráveis, conhecidos como os pais da igreja. Anote as datas em que viveram algum deles. Lino viveu no ano 65, Cleto no ano 69, Clemente no ano 95, Justino no ano 100, Santo Inácio no ano 110, Higino no ano 139, Papias no ano 140, Policarpo no ano 155, Santo Irineu viveu no ano 180, Orígenes no ano 220, Urbano no ano 223, São Cipriano no ano 247, São Vicente viveu por volta do ano 310, São Silvestre no ano 314, São João Crisóstomo no ano 250, Santo Antão ano 356, São Genaro e São Sebastião no ano 384, Ambrósio no ano de 397, Santo Agostinho, bispo de Hipona, viveu no ano 420. Agora, anote as datas nas quais alguns dogmas foram introduzidos na igreja. No ano 431, a igreja começa a cultuar Maria, mãe de Jesus. No ano 503, decretam a existência do purgatório. No ano de 1476, começam a cobrar missas de intercessão. No ano 783, iniciam a veneração de imagens, ou seja, a idolatria. No ano 933, a igreja institui a canonização. No ano 1074, instituído o celibato. No ano 1190, começam a conceber perdão e favores espirituais por dinheiro. No ano 1208, começaram na missa a levantar a hóstia para ser adorada. No ano de 1414, o vinho na ceia do Senhor começou a ser negada aos fiéis. No ano 1215, o Papa Inocêncio III, por decreto, instituiu
a transubstanciação. No ano de 1870, declaram o Papa infalível. No ano de 1854, impõem o dogma da Imaculada Conceição de Maria. No ano 1950, impõe o dogma sobre a Assunção de Maria. Essas inovações foram introduzidas, como se observa, depois do século IV, quando aquelas pessoas, os pais da igreja, que souberam guardar a fé, já não existiam. Verifique-se que a Igreja Católica não é legítima quando relacionada com o Novo Testamento e com a fé dos primeiros cristãos. O Vaticano e a Igreja, para ser honesto, deveriam informar, inclusive nos calendários, que os cristãos primitivos que festejam não foram católicos romanos, pois nada souberam do festival de dogmas que foram criados. Se aqueles homens vivessem hoje, faria outra opção religiosa, jamais o catolicismo romano. Eu encerro dizendo que sola Scripturas, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, solis Cristo. Que Deus abençoe. Até a próxima. Olá, vamos avançando sobre o catolicismo romano. A Bíblia Sagrada é autoexplicativa. Aliás, a regra fundamental da hermenêutica, a interpretação, e que ela seja seu próprio intérprete. Entretanto, para compreendermos certas coisas ou fortalecer nossa fé em Jesus Cristo através dos seus ensinos, necessitamos recorrer à história extrabíblica, por exemplo. Nos primeiros séculos da nossa era, havia uma única comunidade cristã. Ora, Jesus havia dito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 20. Origem do papado e do Vaticano. O cristianismo teve continuidade com bispos, pastores, presbíteros e evangelistas, como Lino, viveu no ano 65, Cleto em 69, Clemente em 95, Justino em 100, Policarpo, ano 155, Inácio, ano 110, Irineu, por volta do ano 180, Papias, ano 140, Cipriano, bispo de Cartago, no ano 247, João Crisóstomo, famoso cristão, no ano 350, e outros. Entre eles, não havia maior ou menor, embora Tertuliano, advogado cristão, tenha acusado o bispo Calixto de querer ser o bispo dos bispos. O catolicismo romano começou a tomar forma no ano 325, quando o imperador romano Constantino, convertido ao cristianismo, convocou o primeiro concílio das igrejas, que foi dirigida por Ósia Cordova, com 318 bispos presentes. Esses bispos eram cristãos, ainda não havia catolicismo romano. Constantino construiu a Igreja do Salvador num bairro nobre de Roma chamado Vaticanus. Os bispos, ou seja, papas de então, construíram vários palácios ao redor da igreja, formando o Vaticano que hoje existe. A igreja recebeu o nome de católica somente no ano 381, no Concílio de Constantinopla, com o decreto Cunctus Populus, dirigido
pelo imperador romano Teodósio. Devido às alterações que fez, deixou de ser apostólica e não sabemos como pode ser romana e universal ao mesmo tempo. Até o século V não houve papa, como conhecemos hoje. Esse tratamento terno começou a ser aplicado a todos os bispos a partir do ano 304. Naqueles tempos, ninguém supunha que São Pedro foi papa. Fora casado e teve ambições temporais. Depois dos apóstolos, os líderes do cristianismo foram os bispos, os pastores e os evangelistas. A ideia de que uma relação de papas surgiu a partir de Pedro é falsa. Foi forjada para hipervalorizar os de então. Depois do ano 400, as igrejas viram-se dominadas por 5 patriarcas, que foram os bispos de Antioquia, de Alexandria, de Jerusalém, de Constantinopla e de Roma. Útero que gerou o papado. As igrejas que eram livres começaram a perder autonomia com o Papa Inocêncio I, no ano 401, que, dizendo-se governante das igrejas de Deus, exigia que todas as controvérsias fossem levadas a ele. O Papa Leão I, no ano de 440, é mencionado pelos historiadores como o primeiro Papa. Procurou impor respeito, prescrevendo que resistir sua autoridade seria ir direto para o inferno. Nessa situação confusa, houve porfia entre o bispo de Constantinopla com o de Roma sobre a liderança do cristianismo, quando interveio o concílio de Calcedônia, ano 451, que concedeu direitos iguais a ambos. O papado, como o conhecemos hoje, desenvolveu-se gradativamente, sustentado a princípio pelo Império Romano, intruso no cristianismo e não se enquadra na Bíblia, mas é identificado nas Sagradas Escrituras como ponte pequena. Daniel, capítulo 7, versículo 8. O Estado-território do Vaticano teve origem com o Papa Estevão II, no ano 741 a 752, que instigou Pepino o Breve e seu exército a conquistar territórios da Itália e doá-los à Igreja. Carlos Magno, pai de Pepino, confirmou a doação no ano 774, elevando o catolicismo à posição de poder mundial, surgindo o Santo Império Romano sobre a autoridade do Papa Rei. Esse império durou 1100 anos. Carlos Magno, já velho e arrependido por doar território aos papas, agonizando, sofria horríveis pesadelos e lastimava-se assim: como me justificar diante de Deus pelas guerras que irão devastar a Itália? Pois os papas são ambiciosos. Eis porque se me apresentam imagens horríveis e monstruosas que me apavoram, devo merecer de Deus um severo castigo. O Papa Nicolau I, no ano 858 a 867, foi o primeiro a usar coroa. Serviu-se com muito efeito de documentos espúrios, conhecido como Pseudas Decretais de Isidoro, que surgiu no ano 857. Essas falsas decretais eram pretensões dos bispos dos séculos I e II, que exaltavam o poder
dos papas. Foram invenções corruptas e premeditadas, cuja falsidade foi descoberta. Depois da morte desse papa, havia mentido que tais documentos estiveram por séculos sob guarda da igreja. As pseudas decretais de Isidoro selaram a pretensão do clero medieval com o sinete da antiguidade, e o papado, que era recente, tornou-se coisa antiga. Foi o maior embuste da história. Esses falsos documentos fortaleceram os papas e antecipou-se em 5 séculos o poder temporal deles e serviu de base para as leis canônicas da Igreja Católica. Esse embuste ajudou o Papa Gregório VII, no ano de 1073 a 1085, a decretar o direito exclusivo de governar a Igreja. Em 1304 a 1305, o rei Filipe IV da França enfrentou o Papa devido às perseguições religiosas da Igreja e por cobrarem altos tributos dos franceses. O rei mandou um emissário a Roma prender o pontífice e humilhou o papado até o chão. Conduzidos para Avignon, na França, foram tratados como mero instrumentos da corte francesa de 1305 a 1377. Nesse período, o catolicismo teve 2 papas, ambos infalíveis, um em Avignon, na França, e outro em Roma, proferindo maldições um contra o outro. Com o Papa Gregório IX, no ano de 1377, a sede da Igreja voltou a ser unificada no Vaticano e no século XV. Demoliram a Igreja do Salvador, construindo em seu lugar a Basílica de São Pedro. Posteriormente, os papas envolveram-se em guerras que resultou na prisão do Papa Pio VII no ano de 1798 por Napoleão Bonaparte. No ano de 1870, o Papa Pio IX governava Roma com 10.000 soldados franceses quando a França retirou suas tropas. Victor Emmanuel invadiu a cidade arrebatando Roma das mãos dos papas. Humilhados, perderam Roma e tornaram súditos do governo italiano. Até 1929, o papado esteve confinado no Vaticano. Nesse ano, Pio XI e Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, legalizando este pequeno estado político-religioso que é controlado pela Cúria Romana e governado por 18 velhos cardeais italianos que, por sua vez, controlam a carreira dos bispos e monsenhores. O Papa fica fora dessa pirâmide. O papado é uma instituição italiana que surgiu das ruínas do extinto Império Romano, sobreviveu fazendo astutas alianças políticas, como no caso dos francos e de Carlos Magno. Sobreviveu pela fraude, como no caso das falsas decretais de Isidoro. Sobreviveu servindo-se do exército dos reis subservientes e também derramando sangue na Inquisição. Muitos papas foram bons homens. A igreja dos primeiros séculos abrigou muitos santos que, no entanto, viveram fora da influência do Vaticano. Entendiam que os tais vigários de Cristo eram bem menos santos que aparentavam. Atualmente, a igreja está envolvida na opção pelos pobres, procurando distribuir a riqueza dos outros sem tocar nas suas. Com esta opção, procuram atrair as massas que perderam. O mesmo desespero sofrem na Itália, onde apenas 25% dos católicos são praticantes, comparando-se com 41% em 1968. Se os papas não conseguem manter a fé católica na Itália, sede da igreja e berço do papado, como esperam realizar isso
viajando por outros países. Distanciam-se de Cristo, eriçando as classes sociais umas com as outras e deixam ver que substituíram a mensagem eterna pelas temporais. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre o catolicismo romano. Até a próxima.